Como mencionei algumas semanas atrás, quando eu preguei aqui a última vez, lá em Itapuã, eu estou pregando através do livro de Jó. E hoje à noite eu gostaria de lhes convidar ao livro de Jó, e hoje à noite no capítulo 38. Capítulo 38. Mas antes do irmão Diego fazer a leitura, deixa eu introduzir um pouco, para que a gente compreenda onde estamos. E, aliás, quanto a esta mensagem, eu tenho intitulado como o Senhor dá uma lição de ciência a Jó. Nós cantamos hoje à noite Quão Grande é o Meu Deus, e eu espero que, através deste texto da palavra, você saia daqui hoje à noite entendendo um pouco mais da grandeza dele. O que nós pensamos é imensamente importante. Em Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quando elas estão aí guardadas em nossas mentes, então elas vão afetar a maneira que nós vivemos. Filipenses 4:8 também diz, Paulo lá: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E se é importante aquilo em que nós pensamos, o nosso pensamento principal deve ser o Senhor. O que nós pensamos sobre Ele afeta imensamente a maneira em que nós vivemos. E até aqui na história de Jó, este é um homem que o Senhor diz dele que não tinha outro igual a ele aqui na terra. Este é o louvor que o Senhor faz em relação a este o seu servo. Mas em determinado dia, ele perdeu todos os seus bens, ele que era muito rico, e além de perder os bens, ele perdeu os servos que ajudavam e trabalhavam para ele, e era muita gente que trabalhava para ele. E além disto, ele perdeu também os 10 filhos. Depois disto, não sabemos exatamente quanto tempo depois disto, mas depois disto, ele perdeu também a saúde. E além de perder a saúde, perdeu o apoio espiritual da esposa naquele tempo. Então, quanto tempo passa de Jó capítulo 2 até aqui onde nós estamos no capítulo 38 hoje? A gente não sabe, mas durante este tempo, ele tem tido que aguentar o ataque de 3 amigos que estão lá para dizer: Jó, você está passando o que está passando por causa de pecado na sua vida. Deus, o Deus que eu conheço, segundo eu digo, eles diziam, ele não ia permitir que isto aí acontecesse com você se não fosse por causa de pecado seu. Então, é nesta situação, então, que nós o encontramos aqui. Mas agora o Senhor vem para falar com ele. Só que o Senhor vem para fazer perguntas a ele. Ele não veio explicar por que Jó tem passado o que ele tem passado,
Não, ele vem fazer um bocado de perguntas a Jó. Mas, com perguntas, a gente ensina também. E Deus está, por meio destas perguntas, ensinando o seu servo algumas das coisas que Deus vai comunicar é que Ele é o Criador, a sabedoria dEle, o poder, a soberania, a bondade dEle vão ser demonstrados aqui. Então, o texto é cheio de perguntas. Crianças de 2, 3, 4 anos de idade gostam de perguntar muito, não é? E realmente Deus os criou assim, com as perguntas, vão aprendendo o que não sabia ainda. Tem várias palavras que nós costumamos empregar para formar perguntas. Quem, quando, que, porquê, aonde, são exemplos de algumas palavras que nós usamos assim. A pergunta que se destaca neste texto é quem. Ocorre 13 vezes, se eu contei direito, e encontrei 29 pontos de interrogação. Muito mesmo. Então, o Diego vem para ler este capítulo para nós. Mas observe bem quem é Deus neste capítulo. É isto que nós queremos dar atenção. Diego? Livro de Jó, capítulo 38. Depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apagasse as olas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro, debaixo do selo, e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ou viste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo, se o sabes. Onde está o caminho para a morada da luz? E quantas trevas? Onde é o seu lugar, para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa? Tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Acaso entraste nos depósitos da neve e viste os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Onde está o caminho para onde se difunde a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem abriu os regos para o aguaceiro, ou o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para dessedentar a terra deserta e assolada, para fazer crescer os renovos da erva? Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu?
As águas ficam duras como a pedra, e a superfície das profundezas se torna compacta. Ou poderás tu atar as cadeias do sete estrelo, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com os seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenará os relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui. Quem pôs sabedoria nas camadas das nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens, ou os odres dos céus? Quem os pode despejar, para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás, porventura, a presa para a leoa? Ou saciarás a fome dos leãozinhos, quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas? Quem prepara aos corvos o seu alimento, quando os seus pintinhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? Muito obrigado, irmão. Vamos baixar as cabeças em oração. Senhor, enquanto nós meditamos agora neste texto da Tua Santa Palavra, que o Senhor tenha o prazer de ser o nosso professor, através do Espírito Santo que habita em nós, e que com isto venha crescer a nossa admiração e também a nossa confiança no Senhor. Nós rogamos isto no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, voltando para o começo do capítulo, depois disto, o Senhor do meio do redemoinho respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? É fácil nós comunicar erroneamente quem é o Senhor, e Jó falhou nisto, no que ele havia dito antes. E aí veja o que o Senhor diz no versículo 3. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu venho para responder às suas perguntas? Não. Eu venho te fazer perguntas e tu me farás saber. Alguns de vocês estão estudando, são alunos. Você gosta de fazer provas? Talvez não. E imagine Deus fazer a prova para você. Que nota você iria tirar se Deus fez a prova? E ainda, além disto, Deus dizer: eu te perguntarei e tu me farás saber. Imagine você tentar informar o onisciente Deus de alguma coisa. Ele está, com isto, começando a colocar Jó no lugar dele. Agora, ele vai começar a fazer as perguntas aqui no versículo 4, e eu escolhi usar algumas fotos hoje à noite daquilo que Deus apresenta. Então já temos a primeira aqui, né? Uma foto tirada lá do espaço da Terra, porque Deus primeiramente vai falar justamente sobre a Terra. Ele diz, versículo 4, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Essa é a primeira pergunta, então. O lançamento dos fundamentos da terra tinha ocorrido
uns 2000 anos antes de Jó nascer, se eu entendo direito o tempo quando Jó vivia. A resposta de Jó era dizer, eu nem existia, eu não existia nem no pensamento, a não ser no teu pensamento, porque o Senhor planejou a nossa existência e a salvação daqueles que são salvos. O Senhor planejou isto antes da fundação do mundo, o Novo Testamento diz. Note aqui, e não somente aqui, mas através do capítulo, note este eu e tu, porque a concentração daquilo que Deus está fazendo aqui é justamente mostrando a ele quem Deus é e, consequentemente, quem Jó é também. Deus continua dizendo, então, deixa eu ver, o que eu preciso fazer para passar aqui? Eu pensei que era... agora passou. Tá bom. No versículo 5, então, ele continua dizendo: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? A resposta clara a esta pergunta é: não foi eu, não, Jó dizendo, né? Mas foi o Senhor. E falando disto, o que Deus está comunicando com isto é a questão de que Ele, como Criador, então fez as coisas sob medida. As palavras fundamentos, medidas, cordel. Cordel é uma linha que se estende numa construção para construir algo reto. Então, é compreender que este projeto de construção não é de um grande shopping, como temos aqui próximo a nós, mas, do contrário, nós estamos falando aqui do projeto do próprio universo. Ele continua, então, no versículo 6. Aí é outra foto tirada do espaço, daqui da Terra. No versículo 6, ele diz: sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Os filhos de Deus aqui, no caso, é uma referência aos anjos. A gente vê eles lá nos capítulos 1 e capítulo 2, sendo chamado filho de Deus. Quando se vai construir um desses apartamentos altos aqui na vizinhança, primeiramente faz um teste do solo e sobre isto, então, se estabelece o alicerce para poder sustentar todo aquele peso lá em cima. E Deus está dizendo: eu fiz todos os cálculos e, obviamente, Ele os fez bem feito, tem continuado no seu lugar durante esses 6.000 anos de lá para cá. Eu não vou seguir todo aqui em sequência, nem vou tratar de todos os versículos, por questão do tempo, mas além da questão do tempo, o meu saber que é pouco. Mas vou pular aqui para o versículo 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-mo se o sabes. A palavra nítida aí é a ideia. Você compreende bem, Jó, o tamanho da terra?
E quanto a você? Você compreende bem o tamanho da Terra? Pensando nisto um pouco, eu creio que na pequena casa onde eu moro, eu não tenho andado em cada metro quadrado ainda não. Talvez tenha umas partes que eu não andei. Mas isto é só uma casa. E imagine o tamanho da Terra. Pessoalmente, isto me faz lembrar de 1974, quando, com um primo meu, nós viajamos lá de Fortaleza até os Estados Unidos, quase todo por terra. 20 ônibus, 3 navios subindo o rio Amazonas, 3 voos pequenos em partes onde não dava para andar nem de barco, nem de carro. Foram 47 dias. E eu nunca me senti tão pequeno como quando eu estava viajando pelo Amazonas. Eu que fui criado lá no Ceará, em terra seca, rios enormes que a gente, no Amazonas, quase não dava para ver o outro lado, além de muitos outros que jogam água dentro lá, o tamanho da mata, milhões e milhões de borboletas, quanto à mata lá do Amazonas, seja viajando de ônibus, de navio, seja por cima de avião, parecia uma coisa sem fim. E não é coisa que filme pode fazer na gente, como viajando dentro, eu me senti bem miudinho durante aqueles dias. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência de lembrar que o Senhor, apesar de eu ser tão pequeno, Ele veio aqui a este mundo para morrer e salvar pecadores como eu. Mas, na verdade, eu só andei numa pequena parte do Brasil nesta viagem. O Brasil é só uma parte do continente da América do Sul, que, no caso, não é o continente maior, é o quarto maior. Ásia, África, América do Norte são maior do que a América do Sul. Se eu contei direito, eu tenho andado em 16 países. Não estou dizendo que saí do aeroporto de todos esses, mas no caso, não posso dizer que conheci o país, né? E segundo o que eu li, as Nações Unidas reconhecem 193 países. Então, eu sou pequeno, eu tenho conhecido muito, muito pouco aqui da Terra. Mas, voltemos agora para o versículo 8. E vamos ver um pouco sobre águas e o mar. No versículo 8, o Senhor está falando, ele diz: ou quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? O Senhor aqui passa então a falar sobre as águas e pense numa coisa que tem força quando está em movimento. Nessa foto aqui, dá para ver os carros lá embaixo, nisto aí. Disseram que foi no tsunami lá na Tailândia, parece que foi em 2004, se não me engano, onde morreu, se me lembro direito, foi mais de 200 mil pessoas. A força do mar
é grande. E a ideia aqui, quando diz quem encerrou o mar com portas, a ideia é quem parou essa força grande das águas. Você vai aqui à praia, vem uma onda e você consegue segurar 1 metro da água? Desculpe, da onda, estou falando? Não, nem eu. Mas Deus diz aqui que Ele põe limites às águas do mar. Ele continua no versículo 9, dizendo, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse, até aqui virás e não mais adiante. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Orgulho é algo que o Senhor aborrece. Não passou ainda. Agora passou, né? Foto aí da praia. O Senhor está comunicando, eu controlo as ondas do mar. E não é interessante que, pelo menos em grande parte dos lugares que eu andei, como eu lhes disse, tem sido pouco, mas muitas vezes o que quebra a força das ondas do mar é um bocado de areia, não é? Coisinha bem miudinha, mas é o que Deus usa para parar as forças das grandes ondas. No versículo 16, ele continua dizendo, acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo do abismo? No caso, mananciais é de onde jorra água. Em termos do globo, e nós vimos um pouco isto nas fotos mais cedo, mas em termos do globo todo, 71% é coberto de água. Foi assim que Deus planejou. Eu gostaria de entrar em detalhes aí quanto a como foi antes do dilúvio. Nunca devemos pensar que hoje é continuidade de tudo ter sempre sido do mesmo jeito, porque Deus mandou um dilúvio que afetou esta terra profundamente. Creio que os montes não eram tão altos antes do dilúvio, e Salmo 104, de fato, ensina que Deus levantou as montanhas e aprofundou os mares aí depois do dilúvio também. Mas a profundidade média, então, do mar é 3.682 metros. É um bocado fundo, especialmente se você tem medo de andar na água, né? Segundo o que eu li, o homem tem conseguido explorar mais ou menos 5% do mar. 5%. Que já é 71% da Terra. Calcula-se que existam cerca de 2 milhões de espécies no mar, dos quais somente 230 mil são conhecidos, ou, em outras palavras, só mais ou menos uns 11% das espécies
que se encontram no mar tem sido conhecido pelos homens até aqui. No lugar conhecido como o mais profundo do mar, 10.923 metros de profundidade, quase 11 quilômetros. É mais ou menos a altura, alguns de vocês acabaram de chegar do Ceará, onde a altura do voo normal é por aí, por 10, 11 quilômetros de altura. Isso aí é a profundidade maior do mar. É interessante que o homem conseguiu ir até a Lua e andar lá, que é cerca de 400 mil quilômetros daqui, antes de explorar muitas das profundezas do mar, que é bem aqui relativamente muito mais perto. Vamos ao versículo 12 e 13, então, agora. E o Senhor vai falar a Jó um pouquinho aqui, quanto ao nascer e pôr do sol. O Senhor pergunta a ele, dizendo: acaso desde que começaram os teus dias, foi aqui 2000 anos depois da criação, desde onde deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra e desta fossem os perversos sacudidos. Imagine aí, então, com licença. O levantar do sol cada dia depende de você, o pôr do sol. Se dependesse de você, às vezes, certamente você ia dormir tarde e ia levantar o sol tarde, não é? Ou talvez levantá-lo cedo demais. Mas o Senhor fez a coisa de tal forma que daqui 20 anos, até muito mais do que isso, pode ser calculado e você saber em determinado dia que horas o sol vai nascer. Porque o Senhor colocou isto tudo em ordem. No versículo 18, 19, 20 e 21, onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que as conduzas aos seus limites e discernas as veredas para a sua casa. O Senhor aqui, então, passa a falar sobre os astros, o sol, lua, estrelas. O Senhor continua dizendo a Jó: tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque é grande o número dos teus dias. Imagine o Senhor dizendo isso a Jó, né? Aquele que é eterno. Onde mora a luz e o sol? Esta providência, o sol então providencia luz para nós que estamos aqui na Terra. Compare a luz do sol com, digamos, uma lâmpada dentro da sua casa. Com que distância você consegue enxergar aquela luz? É pouquinho, não é? Mas o Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros daqui. E ainda clareia o dia para nós, não é?
A luz do Sol leva 8 minutos e 18 segundos aproximadamente para chegar aqui na Terra. É tão longe que leva esse tempo todo. O Sol possui um volume de 1.300.000 vezes maior que o nosso planeta. Se lembra do que eu falei um pouco quanto ao planeta Terra e o tanto que você e eu chegamos a conhecer disto aí. Porém, o Sol caberia 1.300.000 terras. A energia do Sol, na forma de luz solar, é armazenada em glicose, em organismos vivos, através da fotossíntese, processo da qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres viventes que habitam aqui na nossa Terra. A energia do Sol também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima aqui na Terra também. Se estivesse mais longe, nós iríamos morrer de frio. Por outro lado, se estivesse mais perto, a gente se queimaria. E quanto tempo o Senhor levou para criar o Sol? Uma parte do quarto dia de 24 horas. Como diz em Hebreus capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que foi formado o universo pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E aí, você ainda acha que você é grande coisa? Imagine o Senhor dizer isto para você. Ele que é eterno, quanto a tempo, onisciente quanto ao saber. Se compare com ele quanto à sua idade. Ele é um pouco mais velho do que você. Na verdade, nós não sabemos nem pensar em eternidade passado, não é? Eu que tenho 71 anos de idade, comparado com a eternidade, não é nada. E talvez esta fosse a idade, mais ou menos, deste servo do Senhor Jó. O Senhor passa, então, no versículo 22, a falar sobre a neve e a saraiva. Pois bem, passou aí. Acaso entraste nos depósitos da neve e vistes os tesouros da saraiva, que eu retenho até o tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra? Muitos de vocês aqui no Nordeste do Brasil nunca realmente viram neve, pelo menos em termos de pegar, por foto, sim. Mas talvez muitos de vocês também não sabiam, e mesmo onde a pessoa mora, pode não saber, mas todo floco de neve é semelhante a isto aqui. Ok? Semelhante, eu digo, no sentido de que cada floco de neve tem 6 pontos, porém, nenhum floco de neve é igual a outro. É tipo seus digitais. Seu digital não é igual a nenhuma outra pessoa.
E da mesma forma quanto aos flocos de neve, bem complexos, mas nenhum igual a outro. Deus precisava fazer esta diferença tão grande numa coisa que geralmente nem se vê. Só se for olhar assim. Eu não sei nem como é que eles fazem isso, mas eu só estou mostrando aí uns 2 exemplos aí para vocês entenderem pelo menos um pouquinho da questão do que estou falando aqui. Entraste nos depósitos da neve. E aí ele disse, e vistes os tesouros da Saraiva. Quanto à Saraiva, o Senhor diz que Ele controla isto também. Aí você pode ver uma casa que foi bagunçada por meio de Saraiva. Quando vem com o vento, se não me engano, foi em setembro ou outubro de 2004, lá nos Estados Unidos, eu vi um estrago muito grande. Eu cheguei bem poucos dias depois de Saraiva. O tamanho dessas pedras aí, vindo lá de cima, ainda jogado com o vento. A destruição é grande. Aí dá para ver outras coisas muito prejudicadas por meio disto. Aí segundo o que eu li, aí era milho assim 1 metro de altura e a Saraiva simplesmente acabou com isso. Tem umas referências interessantes nas escrituras sobre Saraiva, em Êxodo, nas 10 pragas, nos versículos 15 e 16, Deus jogou pedras de gelo sobre os egípcios, e quem estivesse no campo, o animal, morria. O Senhor diz no versículo 18, eis que amanhã, por este tempo, farei cair muito grave chuva de pedras, como nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até hoje. Nota, o Senhor diz, farei isto, dizendo, eu controlo esta coisa. Em Josué capítulo 10, versículo 11, no tempo quando o Senhor estava dando a terra a Josué e os israelitas, diz, sucedeu que fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então, com isto, o Senhor mostrando, eu controlo todas estas coisas. Mas, se você viu aquelas pedras de gelo, talvez mais ou menos deste tamanho, imagine Apocalipse capítulo 16 e versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, ou na NAA, granizo, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, na NAA 30 quilos. 30 quilos vindo lá de cima,
é inimaginável o estrago que fará. Isto é quanto ao futuro ainda, obviamente. Vamos então para o... voltando a Jó 38, versículo 25. Quem abriu regos para o aguaceiro, o caminho para os relâmpagos dos trovões, para que se faça chover sobre a terra, onde não há ninguém, e no ermo em que não há gente, para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? Jó, é você que controla a chuva? Não, senhor. Mas a chuva é tão importante para nós. E a verdade é que, morando aqui na cidade, onde a gente vai para o supermercado do irmão Rono e liga a torneira, a água chegando aí, a gente pouco pensa no valor da água, mas a verdade é que nossa vida depende tanto disto. Você planeja um dia para brincar com as crianças lá fora? Você diz aí as nuvens para ir por umas horas, não chova não? Você tem esse domínio sobre a coisa? Às vezes a chuva impede os seus planos, não é? A palavra quem, aí no versículo 25, quem abriu os regos para o aguaceiro, obviamente o Senhor está dizendo, sou eu que controlo estas coisas. Os versículos 34 a 38 também falam sobre a questão das chuvas e das nuvens. Podes levantar a tua voz até as nuvens para que a abundância das águas te cubra, ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui. O Senhor está dizendo que ele não... São José, pelo menos no Ceará, era o padroeiro de lá, segundo a Igreja Católica, e achando o povo então que era São José que controla a chuva, Deus diz, não, nenhuma criatura controla isso, sou eu. E ele fala então quanto aos relâmpagos, que imagino que a maioria de vocês tem medo do relâmpago. O Senhor diz, eu tenho controle sobre isto também. Pense também nisto. O que é que segura a água lá nas nuvens? Vocês que acabaram de viajar ontem do Ceará para cá, talvez tenham passado por algumas nuvens. E aí, cheio de água. E aí barrou numa parede lá, leva uma pancada. Mas a água está lá, não é? Tem muita coisa aí que a gente não compreende, não é verdade? E no versículo 29, ele passa a falar sobre o gelo. 29 diz, de que ventre procede o gelo? E quem dá a luz à geada do céu? As águas ficam duras como pedra, como esse carro que está em cima de uma lagoa aí, e a superfície das profundezas se torna compacta.
A água pode estar numa forma de vapor, né, que sai da sua panela quando está quente, ou a forma de líquido, que você não pode andar por cima. E talvez muitos de vocês que moram aqui onde é quente todo o tempo, eu sei que às vezes vocês reclamam que é frio, mas vocês não sabem o que é frio, não. Mas é interessante que, em termos de temperatura, você indo para, por exemplo, um açude profundo, a água em cima é a mais quente, lá embaixo é muito mais frio. Eu nadei num açude até grande lá no Ceará, um bocado de anos atrás, onde a gente não tinha nem vontade de nadar em cima da água, porque era tão quente, a gente precisava mergulhar uns 2 ou 3 metros, onde ainda era agradável nadar. E talvez você nunca pensou, se o quente está em cima, o frio embaixo, então devia congelar de baixo para cima, e assim todo o peixe morreria. Eu não sei explicar como, mas a 0 graus Deus inverte a coisa. E por isso os lagos, não era para ter este ainda não. Era para ficar nesse. Onde eu estudei no seminário 69, 70, 71, 72, era na beira de uma lagoa. Todo ano lá dava 40 graus abaixo de zero. Gelo ficava mais ou menos dessa fundura. Então, papai conta, aliás, Deus levou ele, mas o papai contava de centenas de carros em cima de uma lagoa, sem nenhum perigo qualquer. Mas, naturalmente, tem gente que anda descuidado e aí acaba assim. Okay? Dá para assombrar um pouquinho. Se você cair debaixo do gelo, é morte certa, basicamente. Mas finalizando, então, mais uma coisa que queremos ver, os versículos 31 a 33. Ou poderás tu atar as cadeias do 7 estrelo, ou soltar os laços do Orion, ou fazer aparecer os signos do zodíaco, ou guiar a ursa com seus filhos. Sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência? E aqui o Senhor está falando quanto às estrelas. A Bíblia diz um bocado também quanto às estrelas. Deus até fala que é coisa que nós não podemos contar. Apesar do fato de que algumas vezes homens já têm dado o número que diziam que tinha de estrelas, e muitos disseram que tinha cerca de 1000 ou 1000 e tantas estrelas. Mas, em conclusão, tudo isso que a gente vem observando aqui é Deus explicando para Jó a razão pela qual ele está sofrendo. Deus está dizendo: Jó, você está sofrendo por essa e essa razão? Não. O que é que tudo isto tem a ver com Jó na situação em que ele está?
é que a coisa mais importante do que ele compreender por que está sofrendo da maneira que ele está sofrendo, é que ele precisa conhecer a Deus. Entender que ele é o Criador, que, olha, para fazer essas coisas aí, precisa de muita sabedoria, né? Muita ordem, muita bondade nessas muitas coisas que nós temos visto que Deus tem feito para nos favorecer com vida aqui. E a ideia então é esta: Jó, se você não sabe fazer essas coisas aqui, e eu soube fazer e fiz, então, Jó, apesar das dificuldades que você está enfrentando, você tem razão de confiar em mim, que eu sei melhor do que você. Quanto à questão das estrelas, as estrelas não estão uniformes no universo, mas normalmente agrupadas em galáxias, junto com gás e poeira interestelar. Uma galáxia típica, e nós vamos entrar em números aqui que a gente não compreende direito, não. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que dizer. Uma galáxia típica contém centenas de bilhões de estrelas. Tá? Centenas de bilhões. É um número que a gente não sabe processar direito, não. Né? Mas, além disto, o que tem sido observado até agora é que tem cerca de 100 bilhões destas galáxias. Ok? Aí explodiu tudo, não é? E foi você que fez isso aí? E quanto tempo Deus levou para fazer isto? Isso também foi parte do quarto dia. Estava escutando o Voddie Baucham nessa semana, dizendo que alguém tinha chegado para ele dando essa ideia: você é um desses besta que acredita que tudo foi criado numa semana? Ele diz: não, eu creio que foi em 6 dias de 24 horas e Deus ainda folgou no 7º dia. Achei bom. E aí, Deus criou tudo isto para você adorar estas coisas, para você receber a glória. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Salmo 8:4, e um dos astronautas americanos leu este versículo lá do espaço, aliás, Salmo 8:3 e 4. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Você não é o centro do universo, não, e não foi criado para a sua glória. Foi criado por ele, para a glória dele. Quanto tempo você está gastando dia a dia para conhecer a ele? Isso aqui é só um pouquinho de um dos capítulos das Escrituras. Ou você está gastando muito mais tempo em coisas fúteis, desperdício do tempo,
Daniel, capítulo 11, versículo 32, diz: o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Como anda o seu amor para o Senhor? Lembra-te do maior mandamento. Jesus disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Obrigado, ó Pai, por tua santa palavra. Que nós saímos daqui hoje à noite convictos de quão pequeno nós somos, insignificantes, comparado com a grandeza do Senhor. Mas, porém, o Senhor se agradou de nos criar, e que não saia ninguém daqui hoje à noite, ó Pai, sem se curvar diante de Ti, te confessar como sendo um pecador, e confiando no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para salvá-lo do seu pecado. Um dos quais, certamente, a soberba de se pensar tão grande. E nós rogamos isto no nome e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.